Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência do STEC, Sindicatos de Trabalhadores das Empresas do Grupo da Caixa Geral de Depósitos. Dizer desde já que a audição é gravada e está em direto na página do canal Parlamento, por isso podem depois ouvir e consultar se assim entenderem, também as senhoras e os senhores deputados. Dizer que temos representados aqui os grupos parlamentares do PSD, do Chega, Partido Socialista e do PCP. Dizer desde já que a entidade visitante terá 10 minutos para expor aquilo que os traz cá, que é a fim de expor e fundamentar a sua posição e considerações sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos e dos seus trabalhadores. As senhoras e os senhores deputados têm 5 minutos para colocarem questões ou comentar eventualmente aquilo que entenderem por bem relativamente a esta matéria. E sem mais delongas, dou a palavra ao Dr. Pedro Messias para iniciar a intervenção por 10 minutos e assim que entender concluir, eu darei a palavra na ordem que me indicar aos restantes representantes. Muito obrigada. Okay. Muito boa tarde a todos e a todas e desde já agradecer esta marcação da audiência onde nós podemos, ou pelo menos mais uma oportunidade que temos de vir aqui apresentar algumas situações que entendemos que estão a ser menos bem resolvidas, nomeadamente em termos da Caixa Geral de Depósitos e daquilo que se digamos que se diz que é uma situação de uma paz social que de facto não é bem, não corresponde à verdade, mas também de trazer aqui mais uma vez a esta Comissão uma justa reivindicação dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E isso parece que é um dos grandes motivos que aqui nos traz, é de facto a contabilização dos anos 2013 a 2016, que nós continuamos a não ver recuperado sobre essa matéria. E dizemos que, portanto, que já é pelo menos a terceira vez que nós trazemos cá em sede de comissão, porque os grupos parlamentares temos vindo a apresentar sistematicamente essa nossa, entendemos, justa reivindicação, que, digamos que é uma grande injustiça para com os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Dizer que sobre esta reivindicação, isto são 10 minutos, são sempre muito curtos para apresentar isto, e só para dizer o seguinte, portanto, no final da nossa apresentação temos aqui um livrinho que explica muito bem o que é que nós trazemos e com mais detalhe do que aquilo que nós, de certeza, ou não conseguiremos em tempo útil aqui trazer. Mas essa nossa ênfase a estes anos 2013 a 2016, dizer meia dúzia de situações que se prendem com o seguinte. Sobre isto, os trabalhadores e o sindicato nunca exigiu quaisquer efeitos reparadores retroativos. Isto é, nunca exigimos que fossem pagos os anos 2013 a 2016, mas sim que isto fosse considerado sempre para efeitos futuros. A partir de 2017, quando o Orçamento do Estado para 2017 vai despenalizar, se assim se pode dizer, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos sobre esta não contabilização para efeitos de carreira dos anos 2013 a 2016. Estes anos 2013 a 2016 foram considerados para efeitos de reforma, como não podia deixar de ser, foram considerados para efeitos de oportunidades, mas para efeitos de contabilização na progressão na carreira foram sonegados. E é esse um grande motivo também que aqui nos traz sobre isso. Também no âmbito bancário, dizer que foram o único grupo de trabalhadores bancários que sofreram esta penalização. Portanto, mais nenhum bancário sofreu este tipo de situação, este tipo de penalização. Foram os únicos, foram os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, porque realmente pertencem ao setor empresarial do Estado, como todos nós sabemos sobre isso. Dizer que, apesar de já ter existido, e vou aqui tentar ser breve, para dar também a oportunidade aos meus colegas para falar, apesar de já ter existido uma recomendação da Assembleia da República, o número 1/2018, que está aqui muito bem explanada no caderno, neste livro que nós trazemos aqui para vós, está com mais pormenor a dizer o que é isso. Temos duas petições também que não foram consideradas, uma em 2022, precisamente na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, que apesar de, entendemos nós, ter sido muito bem recebida e acatada por todos os grupos parlamentares, a verdade é que não teve uma sequência efetiva e concreta na resolução desses mesmos problemas. Quando houve oportunidade para ser apresentada em sede do Parlamento, foi chumbado sistematicamente esta justa reivindicação. Houve, portanto, estas duas petições, uma em 2022 na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e em 2024 na Comissão de Orçamento e Finanças. Esta diferença prende-se que, como sabem,
melhor do que nós, as petições, quando são apresentadas em sede da Assembleia, depois são dirigidas ou são direcionadas para a respectiva Comissão em função daquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República entende. Por isso, uma foi para um lado, outra foi para o outro, mas foi apenas por esse motivo, não que nós tivéssemos feito isso. Houve também duas propostas de resolução, nesse entretanto, uma do Bloco de Esquerda e outra do Chega, que realmente era com esse sentido de ser contabilizado os tempos, mas também essas propostas de resolução não foram aceitas, foram chumbadas, e também o Partido Comunista Português, não há como não dizê-lo, também já pelo menos em duas oportunidades, em 2025 e 2026, tentou introduzir em sede de Orçamento de Estado que isso fosse contabilizado e também não foi considerado, foi chumbado também esta perspectiva do âmbito do Partido Comunista que fez essas apresentações. Realçar aqui que é o seguinte, há um conjunto de diplomas que foram implementados recentemente no âmbito da recuperação e da mobilização da carreira dos trabalhadores da administração pública. Estou a lembrar-me, também está escalpelizado muito bem aqui, que é o Decreto-Lei 74 de 2023, o Decreto-Lei 75 de 2023 e o Decreto-Lei 48b de 2024, que acelera e considera os tempos não considerados até este momento no âmbito da administração pública. Chamar também a atenção, já agora, que há que dizê-lo, a Lei 45 de 2025, o Orçamento de Estado, que aprova ao fim do corte de 5% nos salários dos tutelares dos cargos políticos, como também sabem que isso aconteceu. No âmbito da Caixa Geral de Depósitos, nunca houve uma reconsideração sobre essa matéria. Dizer também que, para os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, a recuperação deste tempo não tem qualquer influência no Orçamento de Estado. Isto é, não vai obrigar, não vai qualquer situação nesse sentido de recuperação e de reposição daquilo que é legítimo e justo para os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, não vai afetar em nada o Orçamento de Estado. É tudo no âmbito do Orçamento da Caixa Geral de Depósitos que considera tudo isto. E por isso entendam que existe uma injustiça, é difícil realmente de aceitar pelos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos quando vêm estes diplomas todos publicados no sentido da recuperação legítima no âmbito dos funcionários, no âmbito da administração pública e que são os trabalhadores realmente, como todos sabem, os números que a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a apresentar em termos dos lucros, que contribuem para o Orçamento de Estado, mas realmente na parte que lhes diz respeito diretamente, nada disto tem sido considerado. Também dizer já agora duas ou três notas finais sobre essa situação, que não há quaisquer implicações financeiras sobre essa matéria, em termos de Orçamento de Estado. Caso tivesse sido aplicado logo em 2017, como dizia o Orçamento de Estado, ao dizer que, muito resumidamente, que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos nunca deviam ter sido penalizados dessa forma, portanto, com a não contabilização dos tempos, é o próprio Orçamento de Estado que o diz, não somos nós apenas estamos aqui a dar ênfase a essa matéria. Se assim tivesse sido feito, logo em 2017, tinham potencialmente abrangido, porque dizendo que há aqui algumas matérias que nós não sabemos, 5.017 trabalhadores no universo de 7.767. Ou seja, 65% dos trabalhadores seriam abrangidos por essa matéria. Em termos de custos para a empresa, admitimos que poderiam ir ali entre 3,4% e 4,1% de custos para a administração que eram perfeitamente comportáveis em termos do Orçamento de Estado, em termos do Orçamento da Caixa Geral de Depósitos, da massa salarial. Se fosse aos tempos de hoje, admitimos que, em termos de massa salarial e em termos dos custos, não ultrapassariam, admitimos nós, 2% seria a implicação que isto aqui trazia para os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Eu tentei, de uma forma resumida, muito resumida, para dar tempo também aos meus colegas para falarem, com mais propriedade, tem aqui um documento que eu depois distribuiremos sobre isso para todos vós, para ser distribuído, mas entendemos que há uma grande injustiça e que urge cada vez mais reparar para os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Vou passar a palavra ao meu colega. Então, passo a palavra à doutora Joana Rodrigues. Ainda estão gastos 7 minutos e 53, se quiserem acompanhar, não tem problema. Há sempre uma tolerância, mas para tentarem controlar, para respeitar os 10 minutos. Muito obrigada.
Então, muito obrigada, boa tarde a todos, tentando ser o mais breve possível. Gostaríamos também de partilhar a preocupação que temos, enquanto sindicato e representante dos trabalhadores da Caixa, sobre a Caixa ser realmente o nosso banco público, o único banco público em Portugal, e a coesão social e territorial e a responsabilidade que a Caixa tem e deve ter ao serviço do país. Para termos noção do que estamos a falar em termos de trabalhadores e de agências, desde 2016 que já encerraram mais de 200 agências da Caixa Geral de Depósitos e já saíram mais de 2.200 trabalhadores também da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, isto preocupa-nos porque há também uma degradação da imagem da Caixa Geral de Depósitos e que também se reflete numa degradação das próprias condições de trabalho, porque automaticamente com a diminuição de trabalhadores e com a diminuição de agências, as agências no redor das agências que são encerradas são sobrecarregadas com clientes e, portanto, tendo menos trabalhadores, obviamente o serviço que é prestado não é o serviço que nós entendemos que deve ser e com a qualidade que deve ter e, portanto, isso preocupa-nos. O esforço dos trabalhadores é cada vez maior e os lucros da Caixa são cada vez maiores e, portanto, em setembro deste ano foram alcançados os maiores lucros sempre da Caixa no valor de 1.400 milhões de euros. Entendemos que os lucros são positivos, mas as perguntas que se devem colocar é como é que estes lucros são alcançados e ao serviço de quem é que são colocados. Estes lucros são alcançados com o esforço de muitos trabalhadores, com muitas horas extras não pagas e deveriam ser colocados, a nosso ver, ao serviço do país e da população. Em relação só à questão das horas não pagas e para não estar a roubar mais tempo, nós temos também uma preocupação com o registro de presenças eletrónico na rede comercial. Na Caixa Geral de Depósitos existem 2 registros de ponto eletrónico, um nos serviços centrais e um na rede comercial. O da rede comercial, por defeito, assume o horário do trabalhador como entrada 8h30, saída às 4h30 e intervalo para almoço do meio-dia à 1 da tarde, em todas as agências. Portanto, isso é impossível porque se todas as agências fizessem este horário, fechariam todas à hora de almoço. Para ser alterado, o trabalhador tem que alterar, mas tem que ser validado pela sua hierarquia. Isto acrescenta trabalho à hierarquia que tem que andar a alterar e também pressão porque o próprio trabalhador sente-se intimidado a alterar o seu horário. Portanto, isto faz com que o trabalhador fique para além da hora, não altere o registro e as horas extras não sejam pagas. Nós entendemos que na Caixa Geral de Depósitos deveria existir um único registro de ponto eletrónico e que seria, neste caso, igual ao dos serviços centrais que já existia antes deste novo registro de ponto. Nos serviços centrais, os trabalhadores podem alterar o horário efetivo a que entram, a que saiam, a que vão almoçar, a que vão a uma consulta, etc. Ou seja, efetivamente, até em termos de acidentes de trabalho, da ausência do trabalho, este registro de ponto é o mais fidedigno e o mais real e nós entendemos que os trabalhadores têm também que ter esta autonomia e são responsáveis pelo seu horário de trabalho e devem registá-lo sem ter esta pressão de ter a hierarquia a validá-lo. Para acrescentar só, em relação a isto, a Caixa Geral de Depósitos já tem sido multada, as coimas rondam os 1.500 euros, portanto é um valor muito irrisório para este tipo de situações e, portanto, também é algo que nos preocupa e era uma preocupação que queríamos também partilhar com vocês. E da minha parte, para deixar mais tempo, calmo já. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Eu ia pedir a sintetizar em 2 minutos para poder ser no período inicial, porque depois têm os 10 minutos para encerramento e também podem falar. Então dou a palavra ao doutor Mauro Barbosa, por favor. Tentar ser muito célere na continuação da exposição. Há outras matérias que nos preocupam e que nós também queríamos partilhar, nomeadamente a questão do outsourcing. A Caixa tem centenas de trabalhadores em regime de outsourcing, o que é preocupante na medida em que falamos de trabalho precário, baixos salários e que muitas vezes afeta essencialmente os trabalhadores mais jovens que ficam anos a realizar esse tipo de funções através de recibos verdes. O que é contraditório, porque a Caixa reduz todos os anos centenas de trabalhadores, portanto, têm sido milhares de trabalhadores que têm saído, mas isso não inviabiliza nem coíbe a Caixa de contratar centenas de trabalhadores em regime de outsourcing, que naturalmente sabemos a razão, é mais fácil desvincular-se desses trabalhadores e os salários são naturalmente mais baixos e muito menos direitos. É uma matéria que também nos preocupa o facto de, no âmbito da alteração à lei laboral que está a ser agora discutida, o artigo 498-A do Código do Trabalho que se pretende eliminar e que protege estes trabalhadores porque permite alargar a contratação coletiva, é algo que, enfim, consideramos que pode ser errado e que será um retrocesso. A questão do teletrabalho também é uma questão importante, também no âmbito até da alteração à lei laboral. A Caixa não tem cumprido
o direito ao teletrabalho dos pais com filhos menores de 8 anos, já colocámos inclusivamente ações em tribunal e o tribunal deu razão a esses trabalhadores através de providências cautelares. É claro que aqui o que deveria acontecer era criar mecanismos na lei que permitam o exercício desse direito sem que os trabalhadores tenham que recorrer à via judicial. Num caso em concreto, o Tribunal deu razão a um trabalhador, no outro caso, a Caixa depois chegou a acordo com a trabalhadora em causa, que colocou também uma providência cautelar, porque depois os mecanismos que existem muitas vezes são a queixa ACT demora tempo até que a investigação seja realizada e mesmo depois de ser concretizada, a empresa pode impugnar a decisão, levando a que o trabalhador esteja anos, literalmente, à espera da decisão final do Tribunal. Por último, dizer apenas na questão das faltas por falecimento de familiares, é uma matéria, enfim, que denota insensibilidade por parte da administração. A Caixa tem o entendimento que os dias em que o trabalhador pode faltar por falecimento familiar são dias corridos, o STEC tem o entendimento que devem ser apenas os dias de trabalho. Estamos numa altura em que se está a alterar a lei laboral e que se está a discutir este tema. Consideramos que deveria também ser uniformizado este processo, uma vez que existem diferentes correntes de pensamento, várias entidades têm a mesma perspectiva que nós, Conselho Superior de Magistratura, a ACT, a Provedoria da Justiça, entre outras. O STEC já instaurou uma ação contra a Caixa em tribunal sobre esta matéria. A realidade é que o Tribunal não nos deu razão, apesar de reconhecer que existe um sistema jurídico profundamente dividido, e seria também um bom momento para que esta matéria fosse tratada, uma vez que existe uma dualidade de critérios entre aquilo que se verifica na administração pública e aquilo que se verifica no setor privado relativamente ao direito que assiste aos trabalhadores. Dizer apenas que o STEC apresentou uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos porque consideramos que está aqui o princípio da igualdade em causa e é uma situação que é discriminatória. Portanto, deixamos também aqui o repto aos senhores deputados e às senhoras deputadas para que esta matéria possa ser verificada no sentido de clarificar e uniformizar este direito. Obrigado. Muito obrigada. Agradecer desde já a documentação que nos fizeram chegar, que já foi distribuída a todos os grupos parlamentares. Sem mais demoras, passo agora a palavra aos grupos parlamentares e dou a palavra à Sra. Deputada Sónia Fernandes, do Grupo Parlamentar do PST, por 5 minutos. Muito boa tarde, muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer, antes de mais, a prezada presença aqui dos membros da direção do STEC, na pessoa do Sr. Presidente, da Sra. Secretária e do seu vogal, designadamente o Dr. Pedro Messias, Joana Rodrigues e Mauro Barbosa. Muito obrigada e agradecer também a vossa apresentação, que foi concisa, contudo muito clara. Fazendo aqui um bocadinho um exercício de memória, o Grupo Parlamentar do PSD recebeu o STEC já no ano transato e agora mais recentemente em setembro de 2025. E, portanto, as preocupações que acabaram de nos transmitir foi efetivamente aquelas que também já tinham sido preferidas nessa altura e que se prendem efetivamente com esta preocupação da deficiência dos quadros de pessoal nas agências da Caixa Geral de Depósitos, também a preocupação com a atuação da Caixa Geral de Depósitos e precisamente com esta defesa do bem público, o elevado número de denúncias mensais que chegam junto da ACT por trabalho extraordinário não remunerado, também a reivindicação pela consideração das avaliações de trabalho necessárias precisamente para a subida de escalão de nível nos anos de carreira entre 2013 e 2016, a preocupação que manifestam quanto ao elevado número de trabalhadores contratados em regime de outsourcing em diversas áreas e, precisamente, a adulteração da livre contratação coletiva no processo negocial de tabela salarial para 2024. Ora, perante isto, ao Grupo Parlamentar do PSD, parece-lhe pertinente, entendem, questionar precisamente algo que foi referenciado pelo Sr. Presidente logo no introito da sua intervenção, que é quanto a este, perdoem-me a expressão, este clima de paz podre que existe, ao que parece, dentro da empresa. Portanto, queremos saber em que é que se baseiam e quais as queixas que resultam desse clima social. Seguidamente, pretendemos também saber quais as concretas relações com a nova administração da Caixa Geral de Depósitos. Referem-se também ao posicionamento da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público e a sua missão pública de coesão territorial e social, e bem. Sabemos que o projeto das agências Smart visa criar balcões com máquinas e trabalhadores que dão apoio principalmente aos cidadãos com mais idade e que não têm familiaridade com estes processos de digitalização.
como considera, portanto, o sindicato que este processo está a decorrer e como pode ser melhorado no vosso entender, uma vez que, em primeira mão, mais do que ninguém, conhecem as dificuldades que são transmitidas por quem lá se dirigem, por esta faixa etária que revela mais dificuldades com estas novas tecnologias. Quanto às questões que aqui nos explanaram sobre o recurso ao outsourcing por parte do grupo, consideram que o recurso a este mecanismo legalmente previsto prejudica a atividade do serviço que o banco presta e em que moldes. Sabemos, por um processo tornado público há alguns meses, que a Caixa não pretende autorizar o recurso a teletrabalho, sendo essa também uma queixa que apresentam. Essa situação é generalizada a todos os trabalhadores ou apenas em algumas áreas? Referem-se no memorando a um processo apresentado pelo STEC ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sobre a duplicidade na aplicação de critérios quanto à aplicação de dias de nojo. Qual é a base do processo e gostaria de solicitar a remessa da documentação disponível. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Salgueiro, do Partido Chega. Por 5 minutos também. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores representantes dos sindicatos trabalhadores das empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente Dr. Pedro Messias, Dra. Joana Rodrigues e Dr. Mauro Barbos. O Grupo Parlamentar do Chega encara... Ai, Barbosa, enganei-me, peço desculpa. O Grupo Parlamentar... Ok. O Grupo Parlamentar do Chega encara esta audição com sentido de responsabilidade institucional. A Caixa Geral de Depósitos, enquanto banco público, tem uma missão que ultrapassa a lógica estritamente comercial. Deve garantir continuidade do serviço bancário, coesão territorial, confiança dos clientes e respeito por quem nela trabalha. É precisamente por essa razão que esta Comissão deve centrar-se em factos verificáveis, em enquadramento jurídico rigoroso e em soluções concretas, evitando transformar esta audição num espaço de confronto ideológico ou reivindicação genérica. Foram aqui levantadas preocupações relevantes sobre progressões na carreira, organização do trabalho, clima laboral, pressão comercial e impacto destas práticas no serviço prestado aos cidadãos. São matérias sérias que exigem esclarecimento objetivo. Desde logo a questão de contagem dos anos de 2013 a 2016 para efeitos de progressão. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos continuam em 2025 sem ver reconhecido o tempo de serviço prestado no período referido. Apesar de terem mantido o funcionamento de um banco público em contexto crítico, terem assegurado crédito à economia e às famílias, terem sido sujeitos a exigências acrescidas com menos meios e maior pressão. Estamos a falar de anos efetivamente trabalhados, não de benefícios artificiais. E mais, estamos a falar de trabalhadores de uma empresa pública integralmente detida pelo Estado, que devia ser exemplo de cumprimento dos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da boa-fé laboral. A manutenção deste bloqueio cria uma discriminação injustificada face a outros trabalhadores do setor público, viola expectativas legítimas de progressão e perpetua uma lógica de exceção que o próprio Parlamento já reconheceu como ultrapassada. Chega defende um princípio simples: anos trabalhados contam. Ponto. No plano da organização interna foram referidos déficits de quadros, encerramento de balcões e limitações de sistemas informáticos, com reflexos diretos nos tempos de espera e na tensão vivida nos locais de atendimento. Estas situações, a confirmarem-se, não prejudicam apenas os trabalhadores, prejudicam o serviço público bancário e confiança dos clientes. Também merecem especial atenção as referências a metas comerciais, métodos de avaliação e divulgação interna de resultados, matérias que num banco público exigem especial prudência. A pressão excessiva ou a exposição pública de trabalhadores não é compatível com uma cultura de responsabilidade nem com padrões de boa governação. Por fim, preocupa-nos o impacto destas opções na missão pública da Caixa Geral de Depósitos, sobretudo em territórios onde o banco é, muitas vezes, a única presença física do Estado no acesso a serviços financeiros. O Chega entende que direitos laborais efetivos
Boa governação e continuidade do serviço público não são incompatíveis. Pelo contrário, reforçam-se mutuamente quando há transparência, regras claras e responsabilização. É com este espírito que ouvimos o sindicato e é com este espírito que colocamos as seguintes questões. Quantos balcões ou unidades da Caixa Geral de Depósitos operam atualmente abaixo das rácios mínimos de pessoal considerados adequados? Que impacto concreto identificam na qualidade do serviço e na coesão territorial resultante do fecho de agências? Relativamente ao outsourcing, que funções estão a ser externalizadas e que riscos operacionais daí decorrem? Que 3 medidas imediatas propõem à Administração da Caixa Geral de Depósitos e à tutela para corrigir estas situações? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Patrícia Faro, também por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as caras e caros colegas e, obviamente, cumprimento aqui a delegação do Sindicato dos Trabalhadores e das Empresas do Grupo da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Pedro Messias, a Joana Rodrigues e o Mauro Barbosa e a Joana, que já nos cruzamos, que nós dizemos noutras vidas. Portanto, aquilo que dizer-vos, e serei muito pragmática, nós há relativamente pouco tempo, ainda nesta legislatura, ouvimos em sede desta comissão e deste grupo de trabalho, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e, de facto, aquilo que registamos foi o que já foi repetido pelas duas colegas deputadas, que foi a nível das dificuldades ao nível das relações laborais e outra ao nível da governança. Não é? Pronto, existem situações que estão, por parte da Caixa Geral de Depósitos, a ser mal geridas e denotam má gestão. Aquilo que vocês hoje, de facto, nos trazem, independentemente de, como foi referido pelo Dr. Pedro Messias, já terem estado nesta casa, concretamente, penso que foram recebidos pela Comissão de Orçamento e Finanças e também pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. De facto, nós deram-nos nota no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Aliás, foram ouvidos por dois representantes do Partido Socialista, um do Orçamento e Finanças e outro, o nosso coordenador, Miguel Cabrita, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e que, efetivamente, já nessa altura, o que solicitavam e chamavam a atenção era basicamente aquilo que hoje nos fizeram chegar, o facto de considerarem a injustiça por não serem contabilizados estes anos, de 2013 a 2016, para a progressão da carreira, e depois outras questões que se prendem muito com esta questão da governação e da boa administração do próprio banco. De facto, como foi referido aqui pelo Dr. Mauro Barbosa, numa altura em que está em discussão a lei laboral, muitas destas questões que vocês aqui colocam poderão tornar-se e potenciar-se e tornar-se ainda mais graves, não é? Porque a atender pelaquilo que já conhecemos, sendo certo que ainda está, obviamente, em negociação, depreendemos que se todas a audição merece e merecerá sempre a nossa melhor atenção neste momento, esse cuidado acaba por ser redobrado, porque há muitas situações que, a existirem, já são más, mas que com a atual posicionamento da lei laboral não sabemos em que ponto é que ficará e, portanto, a tendência será ainda mais negativa. Eu tomei, de facto, boa nota de vossas indicações, reclamações, e gostaria de vos colocar a seguinte questão, que eu não cheguei a perceber muito bem, ao nível do montante. Se vocês sabem qual é o montante, sei que estarão dentro do universo dos trabalhadores, só 65% é que estariam abrangidos por esta situação de contabilização da progressão da carreira, não é?
Mas o montante específico, sabemos que não sairá a nível do Orçamento de Estado, mas é o Orçamento da Caixa Geral, se nos podiam transmitir esse valor concreto. E relativamente às questões que colocaram, hoje, não só aqui em sede da Assembleia da República, mas ao nível da própria administração da Caixa Geral, para não se cumprirem questões fundamentais, esta questão do registro de ponto, que existem nos serviços centrais e depois não existem, quer dizer, são questões que não percebemos porquê, gostaríamos de tentar perceber qual é a resposta que vos é dada quando colocam estas questões à direção. Em relação ao regime de outsourcing, a resposta será simples, certamente. Portanto, basicamente, perceber quais são as justificações que são dadas relativamente a esta temática e tentarmos aprofundar, uma vez que estamos numa situação diferente, pela nossa parte, o Partido Socialista irá aprofundar esta questão, rever todos os relatórios e fazermos, se assim for pertinente também do grupo parlamentar, voltarmos a fazer uma insistência relativamente a esta situação, uma vez também que o contexto se alterou. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar a ronda dos partidos políticos, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, também por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento especialmente os nossos convidados, dando as boas-vindas. É sempre um gosto revê-los, e já nos temos revisto muitas vezes, e oxalá que não tivessem de vir cá. Mas sucede é que têm vindo, graças à vossa tenacidade, na luta pelos direitos, pela defesa dos direitos dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, mas infelizmente esta Casa não tem satisfeito as vossas pretensões, apesar do aparente consenso que aqui parece existir em relação a elas. Como sabem, o PCP tem apresentado propostas, designadamente no Orçamento do Estado, mas só para dar esse exemplo, não, aí o consenso não se tem verificado. Em relação à última proposta que apresentamos para o Orçamento de 2026, é importante recordar como é que foram os sentidos de voto. Contra PSD e CDS, abstenções Chega, PS e Iniciativa Liberal, o que significa que a nossa iniciativa poderia ter passado e ajudar a resolver os vossos problemas e não passou por causa da abstenção, desde logo porque PSD e CDS e PS se têm entendido tacitamente ao longo dos anos no sentido de barrar o caminho à solução que se impõe, mas que também o Chega e a Iniciativa Liberal são cúmplices dessa passividade. Ainda bem que os senhores, que a direção do STEC venha aqui a recordar-nos que isto nem sequer tem implicação orçamental. Tem implicação em quem por direito, tem a obrigação de cumprir o que é justamente exigido. Ora, sucede que, ainda por cima, nós estamos a falar de um banco que tem, só nos primeiros 9 meses deste ano, um lucro absolutamente recorde, e eu escuso-me de usar outro adjetivo para o classificar, de 1.400 milhões de euros, e esperaremos agora pela conclusão do exercício. O que significa que, além do mais, além de ser justa a vossa reivindicação, ela é perfeitissimamente, este superlativo não é abusivo, ela é perfeitissimamente acomodável na capacidade financeira da Caixa. E, portanto, o que é de estranhar e lamentar é a atitude dos partidos que poderiam ter viabilizado esta solução não o terem feito e, portanto, não vale a pena vir agora chorar sobre o leite derramado. O que é preciso é mesmo agir e esperamos para ver como o vão fazer. Foram aqui colocadas várias questões que ao longo das sucessivas reuniões, quer na Comissão de Trabalho, quer na Comissão de Finanças, temos colocado. Uma delas tem a ver com o recuo da Caixa Geral de Depósitos até na sua implantação no território,
estando longe, muito longe de satisfazer as necessidades das populações. Mas também os despedimentos que tudo isso acarretou, quer em termos do desmantelamento de balcões, quer da reestruturação dos serviços da banca. Com o agravamento da degradação das condições de trabalho do conjunto dos trabalhadores, incluindo aqueles que estão mais expostos à satisfação das necessidades dos clientes. E, portanto, eu gostaria que esmiuçassem um pouco mais esta questão, em que é que isto se traduz em concreto, para além da questão gravíssima do não pagamento do trabalho suplementar. Gostaria também que falassem dos problemas da polivalência exigida cada vez mais. E também das consequências para a vida dos próprios trabalhadores que estão em regime de outsourcing e em trabalho precário, o que é que isso significa nas suas vidas, o que é que isto significa em termos da degradação da qualidade do serviço que a Caixa Geral de Depósitos deve prestar, e, finalmente, um problema, enfim, que não é nada despiciento, que é a própria preservação do sigilo bancário, a que todos os funcionários, todos os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos estão, obviamente e disciplinarmente obrigados, mas em relação, mas que é uma dimensão em relação à qual eu tenho algumas dúvidas quando se trata de uma prestação de serviços por empresas externas, seja no regime de outsourcing ou seja noutra modalidade. E esta é uma preocupação que todos nós, até aqui, como legisladores, devemos ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para concluir esta nossa audição, para responder às senhoras e aos seus deputados, passo a palavra ao Dr. Pedro Messias por 10 minutos. Muito obrigado, Toma, por todas as intervenções. Eu vou tentar, de alguma forma, ser comedido no tempo que vou gastar para dar a palavra também aos meus colegas sobre as respostas que aqui, das perguntas que aqui foram feitas e, portanto, na amálgama destas situações, tentar dizer esta parte podre, digamos, por exemplo, sobre nós entendemos que existe uma forma de atuar da própria administração que, por exemplo, na área da contratação coletiva não existe. Isto é, nós temos aqui algumas situações, quando nós vamos por uma negociação da tabela salarial ou do acordo de empresa, que agora apresentamos uma alteração nesse sentido, não há negociação quando do outro lado se impõe um valor que quer pagar aos trabalhadores em termos de atualização salarial e automaticamente, ou melhor, impõe esse aumento salarial sem ter chegado à conclusão da negociação. Isto é, quando existe esta predisposição da administração em impor um aumento salarial, é, ao fim e ao cabo, não ter nenhuma consideração por aquilo que é a negociação coletiva, e isso aconteceu em 2024. Tentar também dizer, no conjunto de perguntas que foram feitas, que na matéria dos 4 anos, nós em 2024 não estávamos a conseguir chegar a um consenso com a Caixa Geral de Depósitos e recorremos à DGERT. Como sabem, é um processo que nós podemos fazê-lo quando nós chegamos a esta conclusão. E foi a própria DGERT, que já num processo não de conciliação, mas de mediação, que apresentou uma proposta onde uma das partes, e está aí no documento que vos foi distribuído, está lá a proposta integral da própria DGERT, ela própria propõe que em 2025 se inicie de imediato a negociação com os sindicatos para a contabilização dos anos 2013 ou 2016. Isto é, a DGERT considerou legítima a reivindicação que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos vêm fazendo. E essa proposta da DGERT não foi aceita. Ou seja, pela Caixa Geral de Depósitos não foi aceita. Desde 2017, já agora dizer, desde 2017, que em todos os processos negociais que nós temos vindo a ter com a Caixa Geral de Depósitos, uma das coisas que vem para cima da mesa é exatamente
contraposto, não podemos chegar a uma conclusão sobre a contabilização desses anos, de 2013 a 2016. E como aqui se disse muito bem, e repetimos, e é bom sempre dizê-lo, o Orçamento de Estado não sai penalizado sobre essa situação, porque isso sai da parte da Caixa Geral de Depósitos sobre isso. Quanto àquilo que estavam a dizer, que é o seguinte, quando estamos a falar de 65% dos trabalhadores, potencialmente os trabalhadores em 2017 seriam abrangidos cerca de 65% dos trabalhadores. Potencialmente. Porquê? Porque não são todos os trabalhadores que beneficiariam desta contabilização. É apenas os trabalhadores até um determinado nível, onde a avaliação de desempenho tinha que ser positiva, não era só a contabilização do tempo, mas também a avaliação do trabalhador tinha que ser positiva, junto com essa permanência num determinado nível, que, portanto, dava direito à progressão. E em 2017 nós dizemos potencialmente, porque isto são os números muito finos, que só a própria Caixa Geral de Depósitos é que os tem, nós não os temos, apenas dizemos que existia um determinado número de trabalhadores até ao nível 10, porque era o último nível a ser promovido, temos depois até ao nível 18 de vários patamares, mas era só até ao nível 10 aqueles que seriam promovidos, e por isso nós dizemos que potencialmente seriam abrangentes isto. Em termos de valores, já que estamos a falar de valores, por exemplo, se esta contabilização fosse feita no orçamento de 2024, foi o último estudo, foi o Dr. Eugênio Rosa também que nos ajudou a chegar a esta conclusão, seriam cerca de 6 milhões ao ano, o que dava qualquer coisa como 0,4% dos lucros da Caixa Geral de Depósitos. É isto que estamos a falar. É isso que estamos a falar. Portanto, aquilo que implica para a Caixa Geral de Depósitos, a números de 2024, é isso que estamos a falar, um pouco tentando aqui responder a essa situação. Mas, para já, portanto, não dizia mais sobre essa situação, sem prejuízo de algumas situações que aqui foram colocadas do âmbito mais genérico, que os meus colegas também irão falar sobre isso. Só dizer uma coisa, que aqui, pegando pelo fim, há um grande problema que nós temos, o outsourcing, que tem a ver com o RGPD e o sigilo bancário. As empresas de outsourcing que vêm a fazer prestação de serviço na Caixa Geral de Depósitos não são bancários. E como não são bancários, o que é que não têm as mesmas obrigações, não têm as mesmas consequências que um trabalhador da banca. No caso, nós próprios trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. O que quer dizer que eles hoje estão na Caixa Geral de Depósitos, mas amanhã podem estar num outro sítio qualquer. E alguns dos serviços do outsourcing que estão a ser prestados na Caixa Geral de Depósitos estão na Caixa Direta. Isto é, têm acesso direto àquilo que é a conta de cada um de nós. Quando nós falamos para lá perguntar uma qualquer informação sobre essa situação, esses trabalhadores dessas empresas de outsourcing têm acesso a toda a vossa informação, enquanto clientes da Caixa Geral de Depósitos, e fica disponível. E eles amanhã podem estar num outro sítio qualquer e podem levar essa informação. O trabalhador da Caixa já isto não acontece. Portanto, esses são um dos perigos que nós trazemos para isto, desta governança, e eu não me queria alongar muito mais para dar a palavra também aos meus colegas. Obrigado. Muito obrigada. Agora passo a palavra então ao Mauro Barbosa para completar. Sim, quer dizer, algumas questões foram transversais, esta última do outsourcing. O que nós consideramos é que a Caixa, como empresa pública, deveria ser um exemplo de boas práticas. E, portanto, sendo um exemplo de boas práticas, é contratar trabalhadores para que eles fiquem nos quadros e que não, enfim, contrate centenas de trabalhadores em trabalho precário. Portanto, julgo que isto é compreensível e facilmente defensável. A questão do clima, enfim, quer dizer, nós estamos sempre disponíveis para negociar e nós temos pontualmente reuniões com a direção pessoal ou com a administração se for solicitado e temos essa disponibilidade para negociar porque nós queremos evitar naturalmente confronto, julgamos que isso não é o que vai resolver os problemas, mas a realidade é que nós temos um nível de litigância como nunca tivemos na Caixa Geral de Depósitos neste momento. Nós temos, só em ações de âmbito coletivo contra a Caixa, nós temos 7 ações de âmbito coletivo neste momento, tirando as ações de âmbito individual, que estão muito relacionadas com a impugnação de despedimentos, que também é uma situação que nos preocupa muito, que é a desproporcionalidade que tem existido nos despedimentos que ocorrem na Caixa Geral de Depósitos e que os próprios tribunais têm referido exatamente essa situação, que são despedimentos ilícitos em alguns casos e face àquilo que é a alegada infração desproporcionais e, portanto, desse ponto de vista, diria que o clima não é o melhor. De qualquer forma, há outras matérias que nos preocupam, como aqui também há pouco referimos, a questão do teletrabalho, que é uma matéria, enfim, que é cumprir a lei, não é nada de extraordinário e também aqui
nós somos forçados, como referimos há pouco, a ir para tribunal e obrigar a Caixa a cumprir exatamente aquilo que está regulamentado no que diz respeito ao direito ao teletrabalho para pais que têm filhos menores de 8 anos. Foi também aqui referida a questão que nós aqui trouxemos das faltas por falecimento familiares. É uma matéria que o Supremo Tribunal, portanto o STEC foi de certa forma precursor deste processo na discussão dos tribunais e o Supremo Tribunal de Justiça não deu razão ao STEC, isto é, no entendimento que se devem ser apenas contabilizados os dias de trabalho e não dias corridos. A realidade é que o próprio Supremo Tribunal diz que existe um sistema jurídico profundamente dividido e existe aqui uma dualidade de critérios, como também referimos, isto é, no setor público a interpretação é aquela com a qual nós concordamos e que achamos que devia ser generalizada, isto é, apenas são considerados os dias de trabalho. No setor privado e inclusivamente no setor empresarial do Estado, a interpretação é mais penalizadora e mais restritiva dos trabalhadores. É uma matéria que existe aqui uma grande divisão, mas que consideramos que é de pura justiça que todos tenham direito, e já agora o direito que seja mais benéfico aos trabalhadores, que é a interpretação que neste momento vigora na administração pública. Enfim, eu agora ia passar aqui à minha colega para que pudesse também. Muito obrigada. Eu passo então a palavra à doutora Joana Rodrigues para concluir a intervenção final. Muito obrigada. Pronto, muito rapidamente, só para tentar então complementar algumas coisas que já foram ditas, que não vou obviamente repetir, mas uma outra questão que também, e que foram colocadas, que importava também aqui referir. Em relação aos trabalhadores, é preciso termos noção também que a Caixa Geral de Depósitos está com muita dificuldade em recrutar e em reter trabalhadores. Isso é um facto. Nós andamos nos locais de trabalho, falamos com muitos colegas que estão em estágio, em contrato, e a vontade de ficar não existe. E, portanto, e porquê? Isso é claro, tem que haver salários, tem que haver carreira, tem que haver motivação. E, portanto, parece-nos que, e para responder a várias questões, há aqui uma falta de vontade. E nós, como sindicato, tentamos mostrar exatamente o caminho que deve ser seguido, porque, obviamente, que um trabalhador motivado produz mais, isso não há dúvida nenhuma. E entendemos que a Caixa Geral de Depósitos tem todas as ferramentas ao seu alcance para poder, efetivamente, motivar os seus trabalhadores. Perguntaram-nos aqui quais as sugestões que poderíamos dar à tutela e à administração. A tutela é fácil, os 4 anos, reponham, façam com que a Caixa tenha que repor, é uma motivação aos trabalhadores. Nem todos serão abrangidos, mas é uma motivação, é algo que nós nos podemos agarrar e dizer, afinal, conseguimos, temos aqui uma progressão, o trabalho, como foi dito, o trabalho que nós tivemos conta, nós trabalhamos e esforçámos para pôr a Caixa aqui no mercado, para fazer um bom trabalho. Os trabalhadores da Caixa têm muito brilho profissional, todas as horas que fazem é com muito esforço e com dificuldades até na conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, e nós temos o dever de, enquanto sindicato, e também a tutela tem o dever de, como acionista único, também fazer força junto da administração para que isso aconteça. Portanto, basicamente, era isso que nós gostaríamos de deixar aqui a nota, além de que as tabelas salariais e as negociações salariais que nós, como sindicato, fazemos, também representam os reformados da Caixa Geral de Depósitos e os pré-reformados. Portanto, como sabem, estão indexados ao ativo. Portanto, é preciso reconhecer, valorizar quem trabalha e quem trabalhou na Caixa Geral de Depósitos. Isso é fácil de fazer, tanto por parte da tutela como por parte da administração. Portanto, vimos cá novamente fazer este apelo para que isto aconteça e que a Caixa Geral de Depósitos continue a ser realmente o nosso banco público junto das pessoas, junto das populações e ao serviço realmente de quem interessa, que é de todos nós. É o nosso banco de todos para todos. Muito obrigada. Resta-me, em nome das senhoras e senhores deputados, agradecer as exposições aqui colocadas pelo STEC. Se eventualmente tiverem algumas respostas que entendam que é necessário esclarecer melhor, podem fazê-lo chegar para o e-mail da Comissão, o mesmo que requereram esta audiência, que será entregue a todas as senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde então a todos.